Tudo bem, vocês estamos aqui. Ah, parabéns para o Alex. Parabéns para o Alex, exatamente. 7-7, né? Então tá aí. Bom dia, Zé Genuíno, tudo bem com você? Bom dia, Tocho, bom dia, Daphne. Eu queria dar um bom dia também para os admiradores e os familiares de uma pessoa que se foi. Eu quero lamentar o falecimento do Barretão, uma pessoa extraordinária, e eu quero dizer o que o Zé Disseu falou. No momento em que a gente estava no fundo do poço, o Barretão deu a mão para uma manifestação de solidariedade. Então, eu queria transmitir a minha consideração, a minha homenagem ao Barretão, tanto pela obra dele no cinema novo, como principalmente o ato de solidariedade às pessoas, sejam atingidas pela ditadura, sejam as pessoas atingidas pelo lawfare. Muito boa lembrança, importantíssimo, né? O papel dele no cinema novo, fundamental também, além dos próprios filmes, né? A Rosa dizendo, as portas não abriram do metrô, os usuários que lutaram, não é uma vergonha do Tarcísio. E Genuíno, só uma coisinha, peraí, só ler aqui rapidinho. Isso aqui que eu queria falar com o Genuíno, da Lenise Vaz. Me senti esperançosa com os jovens no Boa Noite. Ontem foi muito legal, a gente estava lá naquela festa do Fernando Moraes, a aluna Zaratini estava com a gente, ela trouxe uma ideia, ela criou uma iniciativa que é o Congresso Amigo do Povo. São várias jovens lideranças que vão disputar mandatos de deputado federal nesse ano, e a gente teve 6 ontem no Boa Noite 247, numa super live do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná não, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, foi bem interessante. Então tem uma renovação geracional, né, para fazer frente ao Congresso Inimigo do Povo. Então eu queria parabenizar a aluna, agradecer pela iniciativa, dizer que a gente vai trazer mais representantes do Congresso Amigo do Povo aqui. Mas você ia gostar de ver isso aí, viu, Jânio, de ver essa moçada aí ontem. Claro, eu estou vendo essa moçada nas plenárias, nas rodas de conversa que eu estou fazendo pelo Brasil e principalmente do estado de São Paulo. Tanto a manifestação dos deputados à esquerda, manifestando uma posição radical, como também essa manifestação da juventude candidata abordando um novo Congresso. Agora, o grande problema é as propostas políticas que a gente tem que afinar. Por exemplo, eu acho que para derrotar o orçamento secreto, nós temos que propor um plebiscito popular para que o povo decida se concorda com orçamento secreto, com imposição e liberação obrigatória, com execução obrigatória. Eu acho que essa é uma questão central para mudar os termos da governabilidade no país. Muito boa demanda aqui. Obrigado a Beth Amin pelo superchat. Aqui, Soberano Brasil, dizendo: FINEP é estatal federal que financia, investe em inovação e tecnologia e incentiva a área de defesa. Bom fim de semana para você, Daphne. Bom fim de semana para o Genuíno. Vamos estar aqui na escuta. Valeu. Obrigada, Léo. Um abraço. Bom dia para você. Deixa eu mandar aqui uma saudação tricolor também para a Elaine Pera. Acho que é isso. Obrigada, Elaine. Aqui, bom dia para você. E, bom, queria começar com a pauta que foi essa semana, né? Foi aplicada a tarifa de 25% para o Brasil, imposta pelos Estados Unidos. E o governo brasileiro teve algumas reações. Eu queria falar dessas reações, Genuíno. O governo brasileiro afirmou que as sobretaxas impostas pelo governo do Donald Trump violam os princípios do comércio internacional, que elas ignoram compromissos assumidos pelo Brasil e configuram medida protecionista sem fundamento jurídico, né? Então, o governo do Lula anunciou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio para contestar as novas tarifas de 12,5% também, que foram impostas sobre os produtos brasileiros, em nota que foi divulgada hoje. Então, essa nota foi divulgada hoje. O executivo classificou a decisão do governo do Trump como completamente arbitrária e injustificada e informou que também acionará os mecanismos previstos na lei da reciprocidade econômica, aprovada pelo Congresso Nacional. Como é que você vê essa reação, Genuíno? Eu acho uma reação positiva. O governo tem que dar resposta de imediato ao que eu chamo de uma provocação do imperialismo americano contra o Brasil e demais países que ele arranja pretexto para justificar essa nova tarifa. O imperialismo americano, sob o comando de Trump, não tem limite para as barbaridades, para a defesa da opressão e da exploração, particularmente
atingindo a América Latina, inclusive vários governos, vários países que são governados por vassalos do imperialismo americano. Eu acho que o governo deve examinar o que eu chamaria de aplicar a lei da reciprocidade de maneira seletiva, ver aonde dói, ver como pegar no ponto fraco e isso ter um respaldo internacional dos organismos, mesmo enfraquecido pela política protecionista de Trump, o governo tem que acionar. Nós vamos ter um problema político porque há setores da mídia conservadora, monopolista hereditária, e há setores do empresariado que sempre querem baixar a cabeça para o imperialismo americano, inclusive em relação ao tema da reciprocidade. O Brasil não pode abrir mão de usar um mecanismo legal aprovado pelo Congresso, que é a lei da reciprocidade. Ele tem que ver o momento, ver o alcance e ver qual o objeto dessa lei. Não dá para ser algo generalizado e pode ser feito de maneira seletiva, atingindo aquilo que é mais sensível para o imperialismo americano. Eu acho que essa relação tende a ficar muito tensa. O próprio Trump respondendo a resposta correta do Lula ao seu chefete, ao comandante do Pentágono, no caso o Marco Rubio, né? Ele tenta dizer que vai ter interesse na eleição no Brasil. Portanto, está escancarado o interesse político, o interesse financeiro, o interesse econômico da potência imperialista dos Estados Unidos. Portanto, nós temos que estar muito atentos a esses movimentos que, até o momento, o Lula está se posicionando de maneira correta e certeira. E, Genuíno, teve uma reação também do chanceler Mauro Vieira, né? Ele disse: não seremos intimidados por novas ameaças e falsas alegações. Ele está rechaçando essas acusações falsas e diz que o Brasil vem sendo atacado há mais de um ano pelos Estados Unidos, né? Então, ele disse que o Brasil não vai aceitar a pressão dos Estados Unidos, não vai abrir mão da defesa da sua soberania diante das novas medidas comerciais anunciadas pelo governo do Donald Trump, né? E ele também está sustentando que o país enfrenta uma ofensiva política e comercial que vai além das tarifas e está apontando a atuação do Eduardo Bolsonaro como parte da estratégia dessa ingerência externa nos assuntos brasileiros, né? Como é que você vê essa responsabilização também de Eduardo Bolsonaro e essa reação do Mauro Vieira? A reação do Mauro Vieira é corretíssima e tem o meu total e integral apoio. O Itamaraty está atuando de maneira firme, contundente, porque existem muitas ameaças concretas, além do tarifaço, contra o Brasil, porque o Brasil é peça-chave na geopolítica dos Estados Unidos, de América para os Estados Unidos, pelo seu tamanho, pelo seu papel, pela sua influência econômica, pela sua capacidade econômica, financeira, portanto, pelos recursos naturais que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos. Portanto, eu acho que é uma posição correta. Esse tema, Daphne, vai pautar o nosso programa para a disputa eleitoral de 2026. E é bom que a gente faça a disputa. Mesmo sofrendo, mesmo enfrentando restrições de setores da classe dominante, que mesmo recebendo os benefícios fiscais para aliviar as consequências da tarifa do imperialismo, eles procuram sempre negociar. Olha, a negociação continua. Agora, a boa negociação pressupõe enfrentamento. A boa negociação pressupõe a gente encostar e elevar o sarrafo. Nós não podemos negociar e o adversário provocando, ameaçando, porque o Trump é desse tipo, né? Ele não tem limite para fazer provocações e ameaças. Então, eu acho que está correta a posição do Mauro Vieira. E na nossa estratégia política, nós temos que dar uma amplitude maior a esse enfrentamento com a política norte-americana para o Brasil e para a América Latina. Eu acho que é fundamental, porque alguns países da América do Sul e América Latina foram atingidos, inclusive os vassalos. Isso mostra que não adianta baixar a cabeça para o imperialismo. Há uma crise
na hegemonia americana, há uma crise que o tarifaço não vai resolver, não vai nem aliviar, e, nesse momento, em último caso, o imperialismo adota a tática da ameaça, da chantagem, no limite da própria intervenção militar, como aconteceu na faixa de Gaza, no Irã, na Venezuela e as ameaças em outros países. Portanto, nós temos que encarar essa questão com a seriedade que ela merece. Eu acho que o Itamaraty está adotando uma postura corretíssima. É isso aí. E a gente tem uma notícia interessante a respeito desse tarifaço, né? O FMI está revisando para cima projeções de crescimento do PIB brasileiro a despeito do tarifaço ilegal de Trump. Então, o Fundo Monetário Internacional eleva as estimativas de 2026 e 2027, destacando a resiliência da economia brasileira, estabilidade do sistema financeiro e avanços na consolidação fiscal, Genuíno. O Lula, ele reagiu aí enfim, a essa pressão, tem procurado novos mercados, tem procurado governar, né? E parece que o Brasil é resiliente, assim como foi lá atrás, naquela crise lá, acho que foi 2008, né? A crise de 2008, que o Lula falou que era uma marolinha. Isso. Então, assim... E não era bem marolinha, né? Ali não era marolinha, mas a gente não ficou tão ruim como muita gente, os né? Os reflexos do Brasil foram marolinha, o Lula estava certo. Isso. Então, assim, o Lula tem procurado governar, né? Tem procurado resolver esse assunto. Olha, Davi, o Lula se coloca como chefe de Estado e chefe de governo. O Lula trata essa questão como uma questão do Estado brasileiro, da soberania nacional, principalmente para combater também, além da potência imperialista, os vassalos, os vira-lata que baixam a cabeça para o imperialismo americano. É principalmente o clã que presta continência não só à bandeira americana, como agora o chefe da potência imperialista. E eles fazem essas articulações conspiratórias. Veja o que eles estão articulando com a extrema-direita na Argentina, a extrema-direita nos Estados Unidos, para criar um clima de insegurança no processo eleitoral brasileiro. O questionamento, volta a falar do questionamento das urnas, volta a falar de eleições limpas, volta a falar de ameaças para criar um clima de insegurança. Portanto, eles são especialistas em provocar o medo, o caos, a insegurança para amedrontar a população não totalmente esclarecida. Portanto, nós vamos ter que fazer uma campanha, vamos dizer, com vários focos para colocar essa questão da soberania nacional e as consequências desse debate, tanto as medidas para aliviar as consequências do tarifaço, como também a defesa de políticas alternativas. Nesse ponto, a reciprocidade seletiva, focada, pode ser um bom caminho. E eu chamo a atenção também para as iniciativas do governo Lula na área do desenvolvimento tecnológico e científico. Está havendo investimento, está havendo movimentação. Essa presença do Lula na Vibras é muito importante e significativa, porque a Vibras tem a tecnologia de lançamento de foguete, lançamento de tecnologia mais apurada, mais desenvolvida. Eu acompanhei isso desde quando estava no Ministério da Defesa e eu acho que é importante recuperar essa empresa. O Brasil tem que avançar rapidamente na área da tecnologia para dominar o espaço aéreo, na área do enriquecimento do urânio, que é fundamental retomar o programa, né? E na área da construção de submarino, de propulsão nuclear. Eu acho que o Brasil tem que entender que a diplomacia do Itamaraty tem que estar colada com uma política nacional de defesa como política pública. E vai envolver uma parceria com o desenvolvimento tecnológico e científico. Porque a nossa autonomia na política de dados, na política de plataforma, na política ambiental, na política alimentar, na política em relação à Amazônia, ao meio ambiente, ela se relaciona diretamente com um conceito amplo e multifacetado da questão da soberania nacional, que hoje tem
um inimigo principal, que é o imperialismo americano, e nós temos que dar essa, vamos dizer, essa centralidade política, esse foco central no debate para enfrentar internamente e externamente as ameaças que param sobre o Brasil. Inclusive, os aspectos positivos da política econômica do governo, apesar de algumas limitações, de algumas debilidades, revela que o governo pode e tem condições de avançar mais, tem condições de atender melhor as reivindicações do povo, as reivindicações do salário mínimo, dos trabalhadores, a regulamentação dos trabalhadores em plataforma, em aplicativo. Eu acho que nós temos vários itens da pauta dos direitos do povo que certamente vão ocupar o papel de destaque na questão da disputa eleitoral. E entre esse tema da pauta do povo, que é importante se relacionar com a soberania nacional, nós temos que colocar a questão democrática. Veja bem, as instituições políticas estão apodrecendo, particularmente o Congresso Nacional. E a necessidade de uma reforma ampla e profunda, de mudança institucional, é uma condição para a gente ter uma governabilidade diferente do que foi, pelo menos, na metade do governo Lula III. É isso, Genuíno. O nosso querido jornalista aqui e analista geopolítico, José Reinaldo, ele escreveu um artigo hoje preocupado, né, dizendo que a nova ofensiva dos Estados Unidos ameaça a soberania da América Latina, que é uma estratégia norte-americana que amplia pressões militares, econômicas e políticas sobre os países latino-americanos e caribenhos, né? E aí ele está falando dessa estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, radicalizando a política para a gente aqui sobre os argumentos de combate ao narcotráfico, controle migratório, segurança e defesa da democracia. Então, esse governo norte-americano está recuperando a concepção de que a região aqui nossa da América Latina constitui uma área subordinada aos interesses estadunidenses, quer dizer, é a história da gente ser o quintal dos Estados Unidos, né? E aí usa essa retórica do narcoterrorismo para tentar interferir aqui. A gente sempre fala aqui com você a questão da segurança pública, né? Então, assim, no Brasil é importante enfrentar o PCC, o Comando Vermelho, enfim, tudo isso, porque isso produz violência, estão ali dominando territórios, assim como a milícia, né? Mas isso tem que ser conduzido pelo Estado brasileiro, porque eu acho que a gente está correndo um risco, né? Você tem razão. A segurança pública é para defender a vida da população brasileira. É para defender os direitos da cidadania. A segurança pública é força, é inteligência, é prevenção, é ocupar os territórios ocupados pela milícia e pelo crime organizado, é combater o financiamento do crime organizado, das milícias e do tráfico de drogas e de armas, é sufocar com a política correta, seja nos portos, aeroportos e na fronteira seca, esse processo de fiscalização. Eu acho que é fundamental haver uma articulação no nacional, estadual e municipal. E o governo tem que colocar essa proposta no debate político, porque eles usam a segurança pública como pretexto para justificar uma violência contra a soberania nacional. Isso é desde a época da guerra contra as drogas, desde a época da relação da Convenção Internacional contra as Drogas, desde a época da Convenção Internacional contra o Terrorismo, por causa das Torres Gêmeas, que eles levantam essas questões para justificar. Portanto, eles querem militarizar a segurança pública, porque para considerar essas ameaças como terrorismo, tem que militarizar a utilização das Forças Armadas. E a defesa do país, quem é que vai fazer? Quem é que vai garantir? Então, eu acho que esse tema, nós temos que tratar a segurança pública separada da defesa nacional e tratar de maneira correta para garantir a segurança para a população. A população está insegura. Veja o que acontece em São Paulo, veja o que acontece no Rio de Janeiro, veja o que acontece, inclusive, em alguns estados governados pelo nosso partido, que não adotou todas as medidas necessárias para garantir uma segurança cidadã. Então, eu acho que é necessário, de uma vez por todas,
que a gente assuma o tratamento da segurança pública como uma questão essencial para garantir a qualidade de vida da população, a segurança para acabar com o medo. Porque a extrema-direita usa a segurança para transformar a população em vítima da polícia, do crime, e fica pedindo pena de morte, fica pedindo diminuição da idade penal, fica pedindo chacina e não resolve o problema. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro depois da chacina da Penha e do Morro do Alemão. Não resolve o problema por aí. Então, nós temos que ter um outro modelo de segurança pública. O Haddad está elaborando uma proposta de segurança pública, pelo que ele me contou. Eu acho que o governo, a campanha do Lula, tem que elaborar uma proposta concreta diante do que já foi apresentado, criar o Ministério da Segurança Pública, atuar na área da inteligência, viabilizar o SUS, o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que é União, Estados e Município, criar instrumentos de fiscalização e de controle dos organismos de segurança pública para diminuir a letalidade da ação da Polícia Militar. Veja bem os dados que estão sendo revelados, que aumentou a letalidade, né, das ações policiais. Então, é um tema que merece um tratamento de Estado. E eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento para não dar pretexto, que são meros pretextos, para os arautos da violência, da guerra, das armas, de fazer no Brasil o que eles estão tentando fazer em El Salvador, no Equador, na Argentina, no Chile, e querem voltar a fazer na Colômbia. Vai resolver? Vai só piorar. Muito bem. Vocês estão ouvindo o miado do meu gato? O pessoal já ouviu aqui. Eu sei que ele entrou aqui, a porta está fechada, daqui a pouquinho eu abro a porta lá para ele sair, ele está querendo sair. Mas ele está bem, não está sentindo dor, não está sendo torturado, está super bem, só está na porta ali querendo sair. Ô, Genuíno, deixa eu falar do caso do Dark Horse e da figura, obviamente, do Flávio Bolsonaro, né? A investigação da Polícia Federal sobre o uso de recursos, o suposto uso de recursos de uma empresa ligada ao Master para financiar o filme da vida do Bolsonaro, está chegando ali a atingir figuras centrais do bolsonarismo. Segundo a matéria aqui que a gente deu, o André Mendonça pode quebrar os sigilos de Flávio Bolsonaro. Eu acho que demorou, né? Mas como é que você vê esse avanço e qual é a consequência política disso agora? Olha, apesar das tentativas do filho do inominável de querer salvar a sua candidatura, fazendo esse pacto familiar, e eu repito que o Brasil vive uma situação esdrúxula, é uma família que virou o centro das articulações da direita e da extrema-direita, ele está vulnerável em relação a essa investigação, Dark Horse. A investigação vai mostrar, espero, o financiamento do filme, que vai além desse financiamento meramente da produtora. Eu acho que vai mostrar todos os laços e os enlaces dessa engrenagem que usou o filme como uma espécie de cobertura, uma espécie de fantasia. Ao mesmo tempo, veja bem, toda semana aparecem novas denúncias da vida do próprio candidato. E eu acho que ele vai se vulnerabilizando a cada vez mais. Mesmo que haja uma tentativa de salvá-lo da disputa, eu acho que ele está muito fragilizado. Agora, a gente tem que ficar muito atento, particularmente nós, da candidatura do Lula, de que a classe dominante brasileira ela tem um caráter anti-esquerda, anti-Lula, anti-PT, anti-reforma, anti-direitos sociais. Ela faz qualquer coisa para derrotar o programa democrático popular, para derrotar Lula, para derrotar as forças da esquerda. Não, eu já estou vacinado em relação a isso. Estão tentando fazer um arranjo. Ora é o Caiado, ora é pacificar com a Michele, ora é pacificar na relação intrafamiliar. E, no meu modo de entender, a gente não pode se iludir com as divergências no interior dessa articulação da extrema-direita com os setores da direita. A gente não pode imaginar que eles vão ter algum ato patriótico em relação ao futuro do Brasil, porque está agregado a essa candidatura, de tudo que tem aparecido, é uma vergonha esse cara ter 40%
dos votos. Portanto, eu acho que a eleição será uma parada dura, e principalmente com a interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral. Está claro que o Trump está assumindo isso publicamente. Nós vamos ter que fazer uma campanha muito combativa, muito militante, muito esclarecedora, uma campanha que possa, vamos dizer assim, alcançar o objetivo central, que é a eleição do Lula, né? A melhorar as bancadas na Câmara e no Senado e governadores. Eu acho que a campanha vai começar agora com a realização das convenções. Agora, todas essas articulações, cantadas em prosa e verso pela grande mídia monopolista hereditária, busca ou produzir um sonho da terceira via, entre aspas, ou então produzir alguma candidatura, ou então enfraquecer o Lula, ou então, sabe lá, sonhar com o papel da liderança da ex-primeira-dama, o papel de articulações dos estados. Quer dizer, eles não aceitam tranquilamente uma derrota como está sendo delineada pelo noticiário e pelas pesquisas. Portanto, eu acho que não vai alterar qualitativamente. Eu acho que eles estão administrando uma candidatura em crise, mas eles têm base social, eles têm raízes e vínculos com parte do eleitorado que eles querem manter a todo custo. É isso. E como é que você está vendo agora o Flávio Bolsonaro completamente isolado, né? Sem aliança, tá todo mundo pulando fora, ninguém quer tirar foto com o Flávio, até o Tarcísio, né? Já não está querendo mais. Mas eles vão fazer um converscote aqui em São Paulo, com a presença do Tarcísio e com a presença do Milei, o fascista argentino, que vem certamente representar o Trump. Eu acho que, olha bem, o Tarcísio aparece como um bobo, não bolsonarista, mas ele é o bolsonarismo radical. Ele é mais, vamos dizer assim, sofisticado só um pouco. O modelo de privatização dele, o modelo de segurança pública dele, olha a crise da CPTM, o modelo de segurança pública, o modelo de privatização das escolas. O que esse Tarcísio está fazendo em São Paulo, a não ser levantar a bandeira do anti-PT, do anti-Lula? É só para isso. Eu acho que essas tentativas mostram as debilidades e as dificuldades do sistema. Por isso que eles estão variando a tática. Ora, eles tentam ensaiar uma alternativa que dificulte a eleição do Lula, ora, eles tentam dificultar para que o Lula negocie um programa. Nesse sentido, a gente tem que estar mais preparado para o embate, para a definição programática e, principalmente, Daphne, a gente tem que encerrar logo essas convenções, que vai encerrar agora dia 2 de agosto, e começar a botar a campanha na rua. Campanha a gente ganha nas ruas, nas redes, nas plenárias, nas organizações populares, nos movimentos de opinião pública. É assim que a gente ganha campanha. Campanha eleitoral é uma disputa política, e essa será uma guerra política, porque tem um elemento de fora da campanha, que é a interferência do imperialismo americano na campanha eleitoral aqui no Brasil, como fez em outros países da América do Sul. Então, eu acho que, apesar do enfraquecimento do filho do Inominável, né, o 01, esse enfraquecimento não levará necessariamente os setores econômicos, midiáticos, setores financeiros, a adotar uma posição minimamente democrática. Não há pelo caráter, pela formação, pelos interesses que estão em jogo nesse processo político, tanto nacional como internacional. Deixa eu agradecer aqui a Patrícia. A Patrícia mandou um superchat para a gente. Obrigada, Patrícia. Sou filiada ao PT em Porto Seguro, na Bahia. Como posso defender meu partido nesse município onde o prefeito do PL, segundo o mandato, o pincha dos Bolsonaros recebe o apoio do PT local? Bem específico. Eu acho um erro esse apoio do PT local. Pode protestar, companheiro. Tem meu apoio. É isso aí. Ô, Genuíno, vai ter, inclusive, um congresso, não, um evento, um encontro, como é que chama? Agora me fugiu a palavra, no sábado, né, em São Paulo. É uma convenção estadual em Campinas. É a convenção que vai oficializar a candidatura majoritária do Haddad, do vice, e das duas companheiras que vão disputar o Senado, Marina e Simone Tebet.
E a convenção do companheiro Lula será no dia 2 de agosto, no ABC. Agora, voltando a falar do Flávio Bolsonaro isolado, né? Como é que você vê essa articulação aí do Centrão, mais tendendo, então, a chegar para o lado do Lula e meio que abandonar o Flávio nesse meio? Olha, Davi, qual é o objetivo do Centrão? É eleger deputados e senadores, para, através de bancadas fortes no Congresso, ter os recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, e se relacionar com o governo como eles já mostraram como fazem. Ora negociando, ora chantageando, ora pressionando, aí. Por que existem os Alcolumbre da vida, os Arthur Lira, os Hugo Mota, por aí afora? O Centrão quer eleger deputado, e se ele se associa a uma candidatura em crise, dificulta a eleição de deputados e senadores. Isso está em jogo. No meu modo de entender, nós podemos fazer alianças eleitorais locais para impedir que a extrema-direita tenha maioria no Senado. Assim como a gente pode aumentar a bancada na Câmara para impedir que a extrema-direita tenha maioria de 3/5, para eles não terem condições de ficar com a chantagem do impeachment ou de reformar da própria Constituição. Isso é possível, no meu modo de entender. Então, eu acho que essa movimentação visa garantir a eleição de bancadas, porque um candidato majoritário tem que puxar voto. O Flávio não está puxando voto, ele está caindo. O guindaste dele puxa para baixo, não puxa para cima, as candidaturas. Eu acho que é um risco de desgaste. Por isso que a gente tem que ter uma tática bem afinada para fortalecer o núcleo mais à esquerda, com os partidos progressistas, de centro-esquerda e de esquerda, e as alianças pontuais, em cada estado, em cada lugar, a gente não estabelecer, vamos dizer assim, uma visão de alianças permanentes, como foi, no meu modo de entender, o modelo de governabilidade que a gente montou no início do Lula 3. A gente fez uma inflexão com a crise do IOF, com a crise do tarifaço, com a crise da PEC da bandidagem e com a crise da dosimetria. A gente fez uma inflexão. Eu acho que é muito importante a gente levar isso em conta nessa disputa eleitoral. Por quê, Davi? A crise, por si só, nos impulsiona para o enfrentamento. A esquerda não pode ficar refém dessa ordem. A esquerda tem que levantar a bandeira contra a ordem, ela não pode se acomodar nessa ordem. Essa ordem é imoral, é injusta, é perversa, é arcaica. Nós não podemos ser parte dela, nós temos que ser a força que propõe a contestação dessa ordem neoliberal, desses métodos, dessa política que é majoritária do Congresso Nacional, seja no orçamento, seja na liberação de emendas, seja na questão da segurança pública. Eu acho que a crise nos impulsiona para ter uma oportunidade de mudanças mais estruturais, mais profundas. Eu acho que o Lula 4 pode dar um salto qualitativo no sentido de mudanças estruturais para que a gente possa discutir num cenário de realizações, de melhorar a pauta do povo, avançar na democracia e na soberania nacional, um estágio para um período histórico diferente, um período histórico em que o Brasil possa se unir em torno de um projeto democrático, popular e soberano. Genuíno, queria te agradecer, desejar ótima semana para você, bom final de semana também. Obrigada. Eu vou estar em atividade essa semana, vou estar em debate aqui em São Paulo, no Jabaquara, vou estar em debate em Campinas, vou fazer, inclusive no dia 26 de julho, nós vamos participar de um evento, de uma festa política no Galpão Elza Soares, articulado pelo Movimento Sem Terra, lembrando a primeira batalha da Revolução Cubana, no 26 de julho, o assalto ao quartel Moncada. Bacana. Então, força aí. Obrigada, Genuíno. Beijão. Um abraço.